ogłosił, że ten, kto uwolni miasto od smoka, otrzyma pół królestwa i rękę jego pięknej córki Wandy. Do walki ze smokiem Valte significa luta, que no genitivo singular muda para valque. Do, uma preposição que indica direção ou propósito, e sempre exige o caso genitivo. Então, do valque significa literalmente para a luta. Z significa com. Quando a palavra seguinte começa com consoante, como é o caso de smoking, adiciona-se o E para facilitar a pronúncia. Então, o Z se torna Z. Smoke significa dragão, mas como usamos a preposição Z, o substantivo vai para o caso instrumental, tornando-se smoking. Do walki ze smokiem stanęło wielu śmiałków. Staneu é o verbo principal da frase e está no passado. Ele vem do verbo stanont, que significa parar, ficar de pé, tomar posição. Vielo significa muitos e sempre exige o genitivo plural. Śmiałek significa valente, mas no genitivo plural vira śmiałków. Rycerze, magowie, a nawet jeden bard Rycerze, o plural de rycerz, que significa cavaleiro. Mag significa mago. A forma plural segue a regra de transformação para substantivos masculinos que termina em consoantes. Mag termina em G, vira magóvia, magos. A significa e, sugerindo uma leve mudança ou surpresa. Navet significa até mesmo. Então, a navet significa e até mesmo, enfatizando algo inesperado. Jeden significa o número 1 e se refere a Bart, uma palavra arcaica para descrever um trovador medieval. Então, Rycerze Magowie, Anavet e Edenbart significa cavaleiros, magos e até mesmo um trovador. uzbrojony w wyjątkowo fałszywą lutnię. Uzbrojone vem do verbo uzbroit, que significa armar, equipar com armas. Aqui temos um exemplo do participo passado passivo, que é uma forma verbal usada para indicar que algo já aconteceu ou foi feito para ou sobre alguém. Em português, o participo passado seria algo como fechado, vem do verbo fechar, do verbo construir, temos construído, do verbo preparar, temos preparado, armar, armado, quebrar, quebrado. Em polonês, a tradução fica zamknięty, que significa fechar, zamknięte, fechado. Zbudować, que é construir, vira zbudowanie, que significa construído. Przygotować, que significa preparar, przygotowane, significa preparado. Uzbroić significa armar, zbrojone, armado. Złamać, quebrar, złamane, quebrado. Continuando então, temos os briones V. V significa com ou em. No polonês, o V exige o caso acusativo, quando indica um instrumento ou objeto usado por alguém. Por exemplo, os briones mieć, armado com uma espada, ou os briones tarcia, armado com um escudo. Repare que na frase tanto mieć quanto tarcium estão no caso acusativo. Então, os briones V significa armado com, wyjątkowo fałszywą lutnię, que significa um alaúde excepcionalmente falso. Aqui o objeto da frase é alaúde, armado com um alaúde. Lutnia significa alaúde, mas no caso acusativo fica lutnią. Fałszywa significa falsa, mas como se refere a alaúde que está no acusativo, também vai para acusativo ficando fałszywą. Wyjątkowo significa excepcionalmente, mas como é um advérbio, não sofre declinação. A frase inteira, então, uzbrojony wyjątkowo fałszywą lutnię, significa armado com um alaúde excepcionalmente falso. Uzbrojony w wyjątkowo fałszywą lutnię. Niestety, wszyscy kończyli jako przystawka dla potwora. Niestety é o advérbio que significa infelizmente. Advérbios em polonês são invariáveis, não declinam. Wszyscy é um pronome indefinido plural, que significa todos.
Kończyli vem do verbo kończyć, que significa terminar, acabar, no pretérito imperfeito. Terceira pessoa do plural, indicando que todos estavam terminando ou chegaram ao fim. No pretérito imperfeito, a ação é contínua ou repetida no passado. Por exemplo, kończyłem pracę. Eu estava terminando o trabalho. Então, niestety wszyscy kończyli significa infelizmente todos terminavam jako przestawka dla potwora. Jako é uma preposição que significa como, por exemplo, pracuję jako nauczyciel, trabalho como professor. Przestawka significa aperitivo ou entrada. Dla é uma preposição que significa para ou em benefício de. Sempre exige o caso genitivo. Exemplo: to jest dla ciebie. Isso é para você. Você se diz te, mas como podemos ver pela tabela, você no caso genitivo se torna ciebie. Potwór significa monstro, que no caso genitivo se torna potwora. Então, jako przestawka dla potwora significa como aperitivo para um monstro. Vamos ouvir a frase outra vez. Niestety, wszyscy kończyli jako przystawka dla potwora.